Boa noite, nobres edis, munícipes presentes, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, sejam bem-vindos. Peço ao primeiro secretário que verifique se há algum munícipe inscrito para a tribuna livre. Não há ninguém. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adriano Balbino Evaristo. Presente. Alisson Alexandre Barros, presente. Felipe L. Júnior. Presente. Fábio Augusto de Campos. Presente. Ivo Paulo Leite. Presente. João Antônio Domingos dos Santos. Presente. João Francisco de Almeida. Presente. Leonardo Roberto Fulim. Presente. Luiz Alberto Tune Popes. Presente. Sérgio Paulo Simon. Presente. Valéria Regina Mateus de Souza. Presente. Sobre a proteção de Deus, havendo número regimental e fundamentado no princípio da justiça e direito, declaro aberta a presente sessão. Convido todos os presentes para que em pé possamos ouvir um trecho da Bíblia Sagrada. Pela ordem, senhor presidente, gostaria que o senhor concedesse, após a leitura do trecho bíblico, conceder 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Eliseu, do jovem Eliseu Pires, e enviar os votos de estima e consideração aos seus familiares. Ele foi sepultado no dia de hoje. Concedido. Guardar-me, ó Deus, porque em vós que procuro refúgio. Digo a Deus, sois o meu Senhor. Fora de vós não há felicidade para mim. Quão admirável tornou Deus o meu afeto para com os santos que estão em sua terra. Numerosos são os sofrimentos que suportam aqueles que se entregam a estranhos deuses. Não hei de oferecer suas libações de sangue, e meus lábios jamais pronunciarão o nome de seus ídolos. Senhor, vós sois a parte da herança e meu cálice. Vós tendes nas mãos o meu destino. O cordel me deu para mim um lote aprazível, muito me agrada a minha herança. Bendigo o Senhor porque me deu conselho, porque mesmo de noite o coração me exorta. Ponho sempre o Senhor diante dos olhos, pois ele está à minha direita, não vacilarei. Por isso meu coração se alegra e minha alma exulta, até meu corpo descansará seguro. Porque vós não abandonareis minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis que vosso santo conheça a corrupção. Vós me ensinareis o caminho da vida, a abundância da alegria junto a vós, e delícias eternas à vossa direita. Obrigado. Pediria para todos continuassem em pé para a execução, ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino do município de Penal. Brasil, nos universo da nuvem, da mão de Deus.
Sempre formoso céu brisonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela nova natureza, estela sorte padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vidas, por Brasil da pátria amada, os filhos desses sonas mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, futuras obras e florão da América, iluminando o sol do novo mundo, do que a terra mais arriba, teus olhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sempre estrelado, diga o verde louro desta flor, traz no futuro e glória no passado, mas é pisar justiça pela morte, verás cumprir o teu amor já nunca, eternamente adora a própria morte, entre outras vidas, na pátria amada, os filhos desses homens, gente, pátria amada Brasil. das grandezas varonil, abençoada pelo Pai Celestial. Hoje Peró é orgulho do Brasil, 21 de março, alegria e emoção. E Peró emancipada pra valer, já foi berço dos heróis e tradição. Hoje área de indústria e lazer, és meu Brasil.
seguimento, peço para o primeiro secretário que faça a leitura da ata da 13ª sessão ordinária do dia 28/4/2015. Pela ordem, senhor presidente, gostaria que o senhor consultasse o plenário para a dispensa da leitura e aprovação da ata, já que é do conhecimento de todos. Coloco a ata para a discussão do plenário e votação da mesma. Quem concordar com a dispensa da leitura da ata permanece sentado. Quem concordar com a dispensa da leitura permanece sentado. Quem discordar que se levante. A ata está aprovada. Passaremos agora à leitura das matérias do Executivo. Projeto de Lei do Executivo 06/2015 institui o Programa Municipal de Combate à Pichação e aos atos de vandalismo e de outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Projeto de Lei número 6, 27 de abril de 2015. Institui o Programa Municipal de Combate à Pichação e aos atos de vandalismo e de outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Programa Municipal de Combate à Pichação e aos atos de vandalismo no município de Peró, com o objetivo de combater a poluição visual urbana e promover a educação social na preservação de imóveis públicos e particulares atingidos por pichação. Ato tipificado como crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural, nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 98. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal celebrar convênio com os governos da União e do Estado de São Paulo para a execução de serviços de limpeza ou de recomposição da pintura original danificada por pichação. Artigo 3º. Os atos de pichação e vandalismo em muros, prédios ou qualquer propriedade situada no município serão punidos com multa, sendo essa no valor de 265 UFMs, quando praticados em edificação pública, e 212 UFMs, quando praticados em edificação particular. Parágrafo 1º. A referida multa terá o prazo de 30 dias para ser recolhida e, esgotado o prazo, será inscrita na dívida ativa. Parágrafo 2º. Se o infrator for menor de idade, a responsabilidade do pagamento da multa será atribuída aos seus pais ou responsáveis. Artigo 4º. Os estabelecimentos que comercializam tintas e embalagens tipo aerosol, além das obrigações decorrentes da Lei Federal 12.408, de 25 de maio de 2011, e legislação ambiental, ficam obrigados a apresentar sempre que solicitado pelo Departamento de Fiscalização lista dos consumidores que tenham adquirido o material, com as especificações de lote, marca, cor e demais itens que identificam o produto, bem como a identificação do consumidor através do cadastro contendo nome completo, número do registro geral e do cadastro das pessoas físicas, endereço e profissão. Parágrafo único. A Guarda Civil Municipal, além de sua atribuição institucional nas ações de proteção do patrimônio público e a fiscalização de postura, procederão à fiscalização periódica nos estabelecimentos para conferir o cumprimento das obrigações descritas nesta lei. Artigo 5º. A presente lei prestigia o grafite realizado com o objetivo de valorizar o patrimônio público e particular, incentivando que o grafite como arte seja promovido culturalmente, permitindo que os artistas profissionais possam executar a arte de grafite em muros ou prédios públicos danificados pela pichação, mediante autorização expressa do poder público. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 7º. Essa lei entrará no vigor da data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Peró, 27 de abril de 2015, Vanderlei Polizeiro, Prefeito Municipal. Justificativo, projeto de lei número 6 de 2015. Tenho a honra de suplementar a apreciação de Vossa Excelência dignos pares para exame, discussão e votação ao anexo projeto de lei que institui o Programa Municipal de Combate à Pichação e aos atos de vandalismo e de outras providências. É de conhecimento de todos os edis que frequentemente a administração tem se deparado com atos de vandalismo e pichações em imóveis de propriedade do município ou em sua posse, como por exemplo as unidades escolares e a estação ferroviária. Pensando na situação, o projeto que ora suplementa a apreciação dos nobres pares tem como finalidade o combate aos atos de vandalismo e a poluição visual urbana, com a promoção e educação social com ênfase na preservação de imóveis públicos e particulares atingidos por pichação. Os atos de pichação de vandalismo em muros, prédios ou qualquer propriedade situada no município serão punidos com multa de valor de 265 AFM, R$ 792,35, quando praticados em prédios públicos, e 212 UFM, R$ 633,88, quando praticados em prédios particulares, 80% do valor dos móveis públicos.
Conforme consta no projeto, a multa deverá ser recolhida no prazo de 30 dias, sendo que decorrido esse prazo será inscrita na dívida ativa. Se o infrator for menor de idade, a responsabilidade do pagamento da multa será atribuída aos pais ou responsável pelo menor. Além da multa, o pichador será penalizado pelas penas já previstas pela Justiça. A fiscalização nas ruas será realizada pela Guarda Municipal e pelos fiscais de posturas do município. Além das ações de fiscalização e monitoramento, os estabelecimentos que comercializaram tintas em embalagens tipo aerosol também terão que contribuir apresentando, sempre que necessário, e junto ao Departamento de Fiscalização, uma lista dos consumidores que tenham adquirido o material, com as especificações de lote, marca e demais itens que identificam o produto, bem como a identificação do consumidor através de cadastro com nome completo, número de registro geral e do cadastro de pessoas físicas, endereço e profissão. Sem prejuízo, o projeto estabelece ainda que a importância do grafite como arte realizado com o objetivo de valorizar o patrimônio público particular, incentivando que o grafite seja promovido culturalmente, permitindo que os artistas profissionais possam executar a arte do grafite em muros ou prédios públicos danificados pela pichação, mediante autorização expressa do poder público. Dessa forma, submeto o projeto para apreciação e votação dos nobres edis, no estejo da princesa que sempre encontram nessa digna Casa de Leis, e em novos processos da mais alta consideração e apreciação dos nobres edis. Vanderlei Purizé, prefeito municipal. Já será encaminhado às comissões. Nos termos do artigo 258 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Peró e do artigo 48, inciso único da Lei de Responsabilidade Fiscal, faço saber que encontra-se em tramitação nesta Casa de Leis o projeto de lei do Executivo número 007/2015, dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2016 e de outras providências. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do referido projeto. Projeto número 7, de 28 de abril de 2015, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício de 2016 da outras providências. Capítulo 1, disposições preliminares. Artigo 1. Essa lei estabelece, nos termos do artigo 65, parágrafo 2º da Constituição Federal, diretrizes e orientações para a elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre as alterações dos ativos tributários. Parágrafo único. Além das normas que se referem ao capítulo, essa lei dispõe sobre a autorização para aumento das despesas com pessoal, o que trata o artigo 69, parágrafo 1º da Constituição Federal e sobre exigências contidas na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 2. Das metas e prioridades da administração municipal. Artigo 2º. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício 2016 são especificadas no anexo de metas e prioridades integrando essa lei, as quais procedências na alocação de recursos e lei orçamentária, não se constituindo em limite à programação da despesa. Parágrafo único. As metas e prioridades de que se trata o artigo considerarão modificadas por leis posteriores, inclusive pela lei orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. Capítulo 3. Das metas fiscais. Artigo 3º. As metas e resultados fiscais do município para o exercício 2016 são estabelecidas no anexo de metas fiscais integrante desta lei, desdobrado em tabela 1, demonstrativo das metas anuais. Tabela 2, demonstrativo da avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Tabela 3, demonstrativo das metas fiscais atuais, comparados com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 4, demonstrativo da evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, demonstrativo da origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação dos ativos. Tabela 6, demonstrativo da receita e despesa previdenciária do regime próprio de previdência dos servidores. Não se aplica.
Tabela 7. Demonstrativo, estimativa e compensação da renúncia da receita. Tabela 8. Demonstrativo de margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado. Capítulo 4 dos riscos fiscais. Artigo 4. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais. Integrante desta lei detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e previdências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo caso venha a se concretizar. Parágrafo único. Para fins desse artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais possíveis explicações presentes, cuja exigência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não estejam totalmente sob controle do município. Capítulo 5 da reserva de contingência. Artigo 5º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender aos possíveis passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. A reserva de contingência será fixada no máximo de 1% da receita corrente líquida a sua utilização do RCA mediante créditos adicionais abertos à sua conta. Capítulo 6 do equilíbrio de contas públicas. Artigo 6º. Na elaboração da lei orçamentária e em sua execução, a administração buscará ou preservará o equilíbrio das finanças públicas por meio da gestão das receitas e das despesas, dos gastos com pessoal, da dívida e dos ativos, sem prejuízo do cumprimento das vinculações constitucionais e legais e da necessidade de prestação adequada dos serviços públicos, tudo conforme o objetivo programado estabelecido no plano plurianual vigente em 2016. Capítulo 7. Da programação financeira, cronograma mensal de desembolso, metas bimestrais de arrecadação e limitação de empenho. Artigo 7. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal do desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas com a previsão de ingresso das receitas. O repasse dos recursos financeiros do Executivo para o Legislativo para a parte da programação financeira devendo ocorrer na forma de duodécimos a ser pagos até o dia 20 de cada mês. Na hipótese a ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustarão a arrecadação de receita capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixado no anexo de metas fiscais, por atos a ser adotados nos 30 dias subsequentes. A Câmara Municipal, a Prefeitura e as entidades de administração indireta determinarão de maneira proporcional a redução verificada e de acordo com a participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias vigentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira e em montantes necessários à preservação dos resultados fiscais almejados. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para as providências deste o correspondente montante que lhe caberá a limitação de empenho e na movimentação financeira, acompanhada da devida memória de cálculo. Na limitação de empenho e a movimentação financeira serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente nas de educação, saúde e assistentes sociais. Também não serão objeto de limitação e movimentação financeira, desde que o frustarão de arrecadação de receita verificada não se afete diretamente as dotações destinadas ao atingimento dos percentuais mínimos de aplicação na saúde e no ensino as decorrentes de outros recursos vinculados. Parágrafo 6º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso na dívida consolidada, obedecendo a dispõe o artigo 31 da Lei Complementar Federal nº 101/2000. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa, no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receita se reverta nos trimestres seguintes. Capítulo 8 das despesas com pessoal. Artigo 9. Desde que respeitados os limites e vedações previstos no artigo 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar Federal nº 101/2000, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para 1. Concessão de vantagem ou aumento da remuneração criados de cargos, empregos e funções ou alterações de estrutura de carreiras. 2. Admissão de pessoal ou contratação de qualquer título. Parágrafo 1º. Os aumentos de despesas que se trata o artigo somente poderão ocorrer se houver 1. Prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos decorrentes. 2. Lei específica para a hipótese prevista no 1 no caput. 3. No caso, o Poder Legislativo, observância aos limites fixados nos artigos 29 e 29A da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que se trata o artigo 22, parágrafo único,
da Lei Complementar Federal número 101/2000, a contratação de horas extras fica vedada salvo: 1. No caso disposto no inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 57 da Constituição Federal. 2. Nas situações de emergência e de calamidade pública. 3. Para atender demandas inadiáveis para atender básica da saúde pública. 4. Para manutenção das atividades mínimas das instituições de ensino. 5. Nas demais situações de relevante interesse público devido expressamente autorizado pelo respectivo chefe do poder. Capítulo 9 dos novos projetos. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo 1º. A regra constante do capítulo aplica-se no âmbito de cada fonte de recursos conforme vinculações legalmente estabelecidas. Capítulo 10 do estudo de impacto orçamentário financeiro. Para fim dos dispostos do artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar Federal número 101/2000, considera-se irrelevantes as despesas com aquisição de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecidos respectivamente nos incisos 1 e 2 do artigo 24 da Lei Federal 866, de 21 de junho de 93. Capítulo 11 do controle de custos. Para atender o disposto do artigo 4.1e da Lei Complementar 101/2000, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão providências junto aos respectivos setores de contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurar os custos e avaliar o resultado das ações e dos programas estabelecidos e financiados com recursos dos orçamentos. Parágrafo único. Os custos apurados e os resultados dos programas financiados pelo orçamento serão apresentados em quadros anuais, que permanecerão à disposição da sociedade geral e das instituições encarregadas do controle externo. Capítulo 12. Da transferência de recursos de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado. Artigo 13. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar 2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na lei orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direto ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que atendendo a recomendações expressas à unidade competente da administração. Artigo 14. Será permitida a transferência de recursos a entidades privadas sem fins lucrativos por meio de auxílios, subvenções e contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outros porventura existentes, especialmente as condidas na Lei Federal 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. Para habilitar-se ao recebimento de auxílio, subvenção social ou contribuição, a entidade deverá apresentar a declaração de regular funcionamento emitida no exercício de 2015 por autoridade local e comprovar a regularidade do mandato de sua diretoria. Parágrafo 2º. A entidade beneficiada com os recursos públicos previstos no capítulo submeter-se-á a fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o fiel cumprimento dos objetivos para os quais recebeu os recursos. Parágrafo 3º. Fica vedada a celebração de convênio com a entidade em situação irregular no município, em decorrência da transferência feita anteriormente. Parágrafo 4. A transferência de recursos a título de subvenções sociais, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividades de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação e cultura. Parágrafo 5. As contribuições somente serão destinadas a entidades sem fins lucrativos que não atuem nas áreas que citaram para o quarto desse artigo. A transferência de recursos a título de auxílios previsto no artigo 12, parágrafo 6 da Lei Federal 4.320/64, somente poderá ser realizado para as entidades privadas e sem fins lucrativos, desde que seja atendimento direto e gratuito ao público. Artigo 15. Visando a realização e atendimento de atividades estabelecidas nos programas governamentais do município, o Poder Executivo poderá firmar convênio com entidades sem fins lucrativos, para em seu nome prestar serviço à população em conformidade, conforme o artigo 116 da Lei Federal 866/93. Artigo 16. As transferências financeiras e outras entidades de administração pública serão destinadas a atendimento de despesas decorrentes de execução orçamentária. Parágrafo único. Os repasses previstos no capítulo serão efetuados em valores decorrentes da própria lei orçamentária anual e da abertura de créditos adicionais suplementados e especificados autorizados em lei e dos créditos adicionais extraordinários. Artigo 17. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas de competência de outros entes da Federação, se estiver firmados os respectivos convênios, ajustes ou congêneres, se houver recursos orçamentários e financeiros disponíveis. Capítulo 13 das alterações legislativas tributárias das renúncias de receitas.
Artigo 18. Nas receitas previstas na lei orçamentária anual poderão ser considerados os efeitos das propostas de alteração na legislação tributária, inclusive quando se tratar do projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. Artigo 19. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente em instituição, alteração de contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Artigo 20. A concessão ou ampliação de incentivo e benefício de natureza tributária da qual decorra, renuncia a receita social promovida e observadas as exigências do artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, e após ajuntado os respectivos processos dos documentos ou informações que comprovem o atendimento dos dispostos do capítulo referente ao dispositivo, bem como seus incisos 1 e 2. Capítulo 14 das disposições finais. Artigo 21. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir, utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2006 em créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, recuperação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive dos títulos, os objetivos, os indicadores e as metas, assim como os respectivos detalhamento por grupos de natureza, despesa por modalidades de aplicação. Em cumprimento ao que dispõe expressamente o artigo 167.6 da Constituição Federal, as transposições, os remanejamentos e as transferências de recursos orçamentários, quando realizados no âmbito de um mesmo órgão e na mesma categoria de programação, independente da realização legislativa. Parágrafo único. Para os fins desse artigo, considerar-se categoria de programação na forma da Lei Federal 13.080, de 2 de janeiro de 2015, artigo 5º, parágrafo 1º, e conjunto formado pelo mesmo programa e pelo mesmo projeto, atividade de operação especial. Artigo 23. As informações gerenciais e as fontes financeiras agregadas nos critérios orçamentários serão ajustadas diretamente pelos órgãos contábeis e executivos. Artigo 24. A Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o 31 de agosto de 2015. Artigo 25. Não sendo encaminhado ao autógrafo do projeto de lei orçamentária de 2016 até 31 de dezembro de 2015, fica o Poder Executivo autorizado a realizar a proposta orçamentária até sua conversão em lei, a base mensal de 1/12 do valor previsto em cada ação constante da sua proposta original. Na execução das despesas liberadas dessa forma do artigo, o ordenador de despesas deverá considerar os valores constantes no projeto de lei orçamentária 2016, para fins do cumprimento disposto do artigo 16 da Lei Complementar Federal 101/2000. Artigo 26. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício 2016 serão inscritas em restos a pagar, processados e não processados, e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente, inclusive para efeito a comprovação dos limites constitucionais e aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde. Artigo 27. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Peral, 28 de abril de 2015, Vanderlei Prizero, Prefeito Municipal. Justificativo, projeto de lei número 100 de 2015. Novas ideias. Tenho a honra de submeter a apreciação a Vossa Excelência, dignos para do exame, discussão e votação no anexo que dispõe sobre a diretriz a ser observada na elaboração e execução da lei orçamentária do município para o exercício 2016 e outras providências. O plano plurianual PPA, resultado de um processo de planejamento, fixa as metas de prioridade da administração pública para o período de 4 anos. A lei de diretrizes orçamentárias, LDO, por sua vez, pinça do plano plurianual daqueles programas e ações que devem ser priorizados e cumpridos no próximo exercício com a implementação de dada a lei orçamentária anual LOA respectiva. Como modificações estruturais e conjunturais, o qual o processo de planejamento dinâmico por excelência leva à necessidade de alterações na LDO e na LOA, quando não também no próprio PPA, ou seja, nas 3 leis. O que o presidente propositor prevê na linha de orientação adotada pela União é a simplificação, a racionalização do mecanismo, facultando que as eventuais modificações sejam processadas através da própria aprovação da LDO, da LOA ou mediante a abertura de créditos adicionais. No ensejo da precisa que se aplicou nessa linha de casa de leis, apresento meus projetos da mais alta consideração e apreço novos edis. Vanderlei Prizero, Prefeito Municipal.
projeto será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento e logo em seguida, assim, a comissão estará marcando audiência pública para esse projeto. Passamos agora para a leitura das matérias diversas. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos telegramas do Ministério da Saúde, do número 440 de 2015 a 444 de 2015. 32 do Fundo Municipal de Saúde, o valor R$ 4.969,76. Fundo Municipal de Saúde, R$ 24.336. Fundo Municipal de Saúde, R$ 19.130. Fundo Municipal de Saúde, R$ 192.946,12. Fundo Municipal de Saúde, R$ 13.125. Passamos para a leitura das matérias do Legislativo. Indicação do número 199 de 2015 a 214 de 2015. Indicação 199 de 2015. Indique que seja verificado junto à empresa CPFL para que a mesma apresente uma planilha com cronograma de reposição de lâmpadas nos postes das redes elétricas do município de Peró. Vereadores Adriano Balbino e Luiz Pontes. Indicação 200 de 2015. Indica a realização de roçagem nas margens da estrada e em toda a extensão da Avenida Geraldo Andrade. Vereador João Antônio. Indicação 201 de 2015. Indica a construção de uma praça na Rua dos Moreiros, ao lado dos sindicatos ferroviários. Vereador Fábio Augusto. Indicação 202 de 2015. Indica a limpeza da Rua Amauri Bueno, próximo ao Seconte, em frente à estação ferroviária. Vereador Fábio Augusto. Indicação 203 de 2015. Indica a construção de uma pracinha na Rua dos Moreiras, Vila Esmeralda. Vereador Fábio Augusto. Indicação 204 de 2015. Indica a realização de limpeza no mato das margens da estrada que liga Iperó a Capela do Alto, em frente ao bairro Narita Parque. Vereador Fábio Augusto. Indicação 205 de 2015. Indica a realização de fiscalização em infraestrutura e iluminação adequados na Rua da Cerca na Tele. Vereador Fábio Augusto. Indicação 206 de 2015. Indica a construção de manumbá na Rua Joaquim Pedroso Ramos, próximo ao Centro de Especialidades. Vereador Sérgio Poli. Indicação 207 de 2015. Indica que seja feita uma saída na Rua dos Moreiras com acesso à Rua da Delegacia, no Centro Velho. Vereador Sérgio Poli. Indicação 208 de 2015. Indica a construção de manumbá na Rua dos Moreiras, no Centro Velho. Vereador Sérgio Poli. Indicação 209 de 2015. Indica a retirada de lixo em um turno no final da Rua do São Roque, no bairro Bacaitá. Vereador Sérgio Poli. Indicação 210 de 2015. Indica a notificação do senhor conhecido como Dirceu Doné para que faça a limpeza de seu terreno localizado na Rua Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bacataba. Vereador Sérgio Poli. Indicação 211 de 2015. Indica a instalação de iluminação pública nas rotatórias da entrada da cidade, do bairro Bacaitaba, da Proativa e da entrada do bairro Jorge Neto. Vereador Sérgio Poli. Indicação 212 de 2015. Indica a realização da limpeza e detetização na Rua São Roque, embaixo do viaduto, no bairro Bacaitaba. Vereador Sérgio Poli. Indicação 213 de 2015. Indica a construção de uma praça com iluminação, playground e academias no bairros Bacaitaba e Nova Aérea. Vereador Sérgio Poli. Indicação 214 de 2015. Indica a tomada de providência em relação aos casarões localizados na Rua Marieta Plebeno Marte, no bairro Bacaitaba. Vereador Sérgio Poli. As indicações serão encaminhadas aos chefes do executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do balancete da receita da Câmara Municipal de Peró referente ao mês de março de 2015. Balancete de março de 2015, R$210 mil. Balancete da despesa de março de 2015, R$222.466,16. Devolução executiva de R$37 mil. Esse balancete se encontra no quadro de aviso dessa Casa de Leis. Senhor Presidente, só um minuto. Só gostaria, que não foi hora, um minuto de silêncio, desculpe, mandasse também os votos de condolências ao senhor Gilberto do Nascimento Soares, conhecido como o senhor Maravilha, que tinha padaria ali no bairro do Portal, ali que ele faleceu essa semana, mandasse votos de condolências também para a família.
Será encaminhado. Obrigado, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para a tribuna livre. Peço ao senhor Luiz Alberto Antunes para participações na tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes e internautas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, eu quero fazer um agradecimento especial ao secretário Lino e à Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo do nosso município, aos servidores daquela casa, pelos trabalhos que vêm sendo feitos no município. Essa semana, na quinta-feira, alguns agricultores que se inscreveram tiveram a oportunidade de ir até a AgriShow em Ribeirão Preto para conhecer as novas técnicas de equipamentos, de produtos e serviços para melhorar a produtividade, melhorar a qualidade de seus produtos. E essa viagem foi organizada por 2 servidores daquela casa, a Graziele e o Manuel, e foi uma viagem gratuita, a entrada gratuita e mais a refeição aos agricultores que participaram, em uma parceria com o Sindicato Rural de Boituva. Então, venho agradecer esses servidores que não medem esforços para melhorar os serviços em nosso município. Também ao pessoal que cuida das estradas. Esse vereador muitas vezes fala de indicação, umas atendidas, outras não. Essa semana eu conversei com 2 servidores da secretaria sobre a estrada do Morro, que tinham 2 trechos críticos lá, e nem indicação foi necessária. Na mesma semana foi feito essa manutenção na estrada, nessas áreas críticas. Então a gente reconhece o trabalho da secretaria e dos servidores, que vem atendendo aos pedidos, mesmo sem documento oficial. Também gostaria de aproveitar, se falando de agricultura, eu faço parte do Conselho Municipal Rural, e a gente está organizando um seminário, e acredito que, se não chegou ainda, vai chegar uma solicitação do plenário. Essa solicitação vem pela secretaria, plenário desta casa, para a gente estar organizando, discutindo a agricultura no município, os problemas, as oportunidades, os desafios da agricultura no município de Iperó. Então, vai ser apresentada, a data definida foi dia 22 de maio, mas isso a prefeitura vai estar fazendo o convite aos vereadores, né, e a solicitação do plenário. Também, senhor presidente, aproveitar a oportunidade para saudar as mães de nosso município, pelo domingo, a qual comemoramos o Dia das Mães. Infelizmente, esse vereador é o primeiro Dia das Mães sem a minha mãe, né? Ela faleceu ano passado, logo após o Dia das Mães. Mas a presença física não vai estar presente. Mas a gente tem a presença espiritual, tem os sentimentos. Então, sei que não sou só eu que não tenho mais minha mãe, mas aqueles que têm, que aproveitem esse dia, né, que é o dia delas, aos meus filhos que aproveitem, que é o dia da mãe deles, e a todas as mães, um ótimo domingo, os seus dias. Boa noite, senhor presidente. Próximo vereador. Leonardo Roberto Flins, fração da tribuna. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes presentes, internautas a quem nos assistem, nos acompanham através da TV Câmara. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, venho aqui hoje a esta tribuna para falar de um assunto até corriqueiro aqui nesta casa e de um interesse muito grande da nossa população, assunto a qual eu, juntamente com o vereador Fábio, ultimamente
tivemos conversado bastante sobre, que é a respeito das calçadas. Sabemos que necessita-se de uma lei, sabemos que precisa-se de uma legislação, estamos correndo junto com o Executivo para que a mesma seja feita e que possa vir a beneficiar a nossa cidade, mas hoje venho aqui falar de um ponto específico e muito crucial também do meu ponto de vista, que é se passando a Ponte Seca, na Avenida do Estado, sentido ao bairro Novo Horizonte, sentido a Avenida Brasil, assim que você passa a Ponte Seca, subindo a Ponte Seca, você vai dar de frente com o portão de uma chácara, e aí você tem que virar à direita, e aí ao lado esquerdo dessa mesma chácara, essa calçada está com plantações de espinhos, de flores, em cima da calçada, aonde o pedestre não tem aonde andar e anda-se pelas ruas. Se você passar por ali nos horários, considerados horários de pico, horários de circulação de crianças indo às escolas, pais voltando de serviço, as mesmas crianças voltando das escolas, as mesmas estão circulando pelas ruas. Tive a oportunidade de conversar com o proprietário da mesma residência, a qual não foi uma conversa muito amigável, e o mesmo disse: quero ver quem vai me fazer tirar isso daqui, e isso daqui é pela minha segurança, mas não pela segurança da nossa população. Peço aqui para que o Departamento de Fiscalização tome alguma atitude. Já houve acidentes com vítimas, e vítimas fatais inclusive, e para que pior não aconteça, e para que mais vítimas não venham a acontecer um acidente, não venham a perder suas vidas, pois é um trecho muito perigoso, uma rua, um espaço muito estreito, onde se vira-se caminhões, ônibus, carros, tendo diversas colisões de moto, de veículos e atropelamento de pessoas. Fica aqui o meu registro, já não fiz indicação porque tem uma indicação feita para o trecho, a qual eu entreguei pessoalmente ao departamento competente, e peço para que eles estejam aqui, mais uma vez, fortalecendo esse pedido, olhando com carinho, passando por lá e vendo o que pode se fazer. Quero aqui também... Me permita uma parte? Sim. É oportuna essa abordagem, e o ano passado, eu acredito, ou no anterior, esse vereador fez uma indicação sobre exatamente esse local, inclusive com foto anexada. Quando o munícipe diz que aquele arbusto, aquela plantação é para defendê-lo, para protegê-lo, a gente entende que a proteção deve ser feita do muro, né, para dentro, e não do muro para fora, assim impedindo a circulação de pedestres e de crianças, como ocorre ali. Então, muito oportuna a abordagem, e esse vereador defende também a retirada daqueles arbustos, daquelas árvores, daquelas plantas que tem espinho e que pode estar machucando uma criança e principalmente impedindo da pessoa circular pela calçada. Obrigado. Obrigado, vereador. E queria que também... Então, uma parte. Sim. Eu acho que eu também já fiz várias indicações sobre essa curva aí, até citei que precisa alargar a curva lá em Rua Mauá, vereador. E então foi construída as caixas d'água lá na Avenida Brasil, teve que ser construída no local, porque as carretas não faziam o tráfego naquela curva. Então, se não passa 2 automóveis, não tem espaço para fazer a calçada. Então, a Prefeitura, Secretaria de Obras, tem que ir lá fazer uma vistoria, porque já citei várias vezes, o ônibus que transporta para a Escola Pedrina, estão pegando o pessoal que mora na Bela Vista, as crianças da Bela Vista. Então, é muito perigoso e logo vai ter um acidente feio lá junto com as crianças. Já foi comentado, você está falando aí, seu vereador. Também respeito a sua opinião. Nós estamos tudo junto aqui para a gente querer o melhor para a nossa cidade, e o prefeito, o setor de obras, que vai lá e estude um jeito de
acertar aquela estrada lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Quero aqui também registrar o meu cumprimento a todas as mães pelo próximo domingo, a qual se comemora-se o Dia das Mães. Dias das Mães, acredito eu, que é todos os dias, como disse o vereador Luiz, a qual vai o meu fraterno abraço, os meus sentimentos pelo falecimento de sua mãe. Não sei o que é isso, passar um Dia das Mães sem minha mãe, graças a Deus tenho a oportunidade, e as pessoas que têm a oportunidade de estar junto de seus pais, saber valorizá-los. Quero aqui também deixar um abraço especial, mais uma vez à minha mãe, que amanhã fará aniversário. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu gostaria aqui de quebrar o protocolo dessa casa e perguntar se mais algum vereador queria fazer uma homenagem para o Dia das Mães. Eu gostaria de também desejar a todas as mães, não só aqui do município, enfim, todas as mães, um ótimo dia. Como disse o vereador que me antecedeu, todo dia é Dia das Mães. E em especial queria mandar um abraço muito grande assim para minha esposa, que é uma mãe de esforços na criação de nossos filhos, e agradecer a Deus por esse momento. Eu sei que minha mãe está viva, graças a Deus, meu pai já se foi, eu sei que quer perder um ente querido, mas enfim, desejo a todas as mães um ótimo domingo. Muito obrigado. Eu também quero deixar aqui um abraço a todas as mães do município, um abraço especial à minha esposa, que também é mãe dos meus filhos, e parabenizar as mães, que Deus dê muita saúde a elas para continuar na luta, porque ser mãe não é fácil. Muito obrigado. Também gostaria de fazer uma homenagem ao Dia das Mães, porque nós viemos delas. Então, a mãe é tudo que... O amor da mãe é maior que tudo. Até estava comentando com a vereadora Valéria que a gente tem a nossa esposa e tem os filhos. Se for ver o amor que a mãe tem pelos filhos, é maior que tem pelo marido, porque mãe é mãe. Então, quero agradecer e desejar um feliz Dia das Mães, porque a mãe é todos os dias, não é só o segundo domingo do mês de maio, mas eu também, a minha mãe já é falecida, mas o amor continua dentro do meu peito. Muito obrigado a todos. Mais algum vereador? Eu queria também agradecer, mandar os parabéns a todas as mães de Peró, e em especial pela minha mãe, que esse ano vai completar 84 anos, né? Dá graças a Deus estar junto de nós, porque deve ser uma dor muito difícil. Só Deus para consolar, né, Luizinho e todos aqueles que não têm a mãe juntos. Mas é um dia de alegria e é um dia de reconhecer, né, a importância da mãe, a importância da mulher dentro do contexto familiar. Porque vai se passando os dias, vai se passando os anos, e a gente tem que colocar um dia para enxergar o quanto a mãe é especial, o quanto a mulher é especial dentro de uma família. Então isso é importante. Seja um dia, seja todos os dias, mas que a gente reconheça que é importante. Só isso. Senhor presidente, permite? Também gostaria de aproveitar a oportunidade para desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães do município de Peró, em especial a minha mãe. Mãe é exemplo de carinho, amor, companheirismo, conselheira. Então, desta forma, gostaria de desejar a todas as mães de Peró, em especial em nome da minha mãe, um feliz Dia das Mães a todas as mulheres, mães nesse Brasil. Mais algum vereador? Também gostaria aqui de, em nome da vereadora Valéria, que é mãe, cumprimentar todas as mães aqui presentes, todas as mães que nos assistem pela TV Câmara, todas as mães do nosso município de Peró, dizer que mãe
é amor eterno, né? Também não tenho minha mãe presente, já se foi há 2 anos e meio, mas sempre foi guerreira, sempre me deu carinho, me deu instruções sobre a minha vida, me colocou no caminho correto da vida. E hoje nada mais justo que nós, vereadores, elogiarmos a todas as mães do município através dessa sessão, dizendo que, como no começo, amor eterno, tendo ela presente ou não, sempre está no nosso coração. A palavra maior se diz já, né? Mãe. Então, obrigado a todas as mães e um feliz Dia das Mães no próximo domingo. Encerrada a tribuna, expediente, passaremos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Adriano Balbino Evaristo. Presente. Alisson de Barros, presente. Emília Júnior. Fábio Augusto do Campos. Presente. Ivo Paulo Leite. Presente. João Antônio Domingos dos Santos. Presente. João Francisco de Almeida. Presente. Leonardo Roberto Folim. Presente. Luiz Roberto Tony Popes. Presente. Sérgio Paulo Simão. Presente. Valéria Regina Matheus de Souza. Presente. Está em segunda discussão o projeto de lei complementar do Executivo número 05/2015, altera o inciso 2º do artigo 63 da Lei Complementar número 12 de 2005 e suas posteriores alterações e dá outras providências. Está em segunda discussão. Encerrada a discussão, está em votação. Tramitação ordinária, turno de votação, segundo turno, processo de votação nominal, quórum, maioria absoluta. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura de votação. Votação nominal. Adriano Balbino Evaristo. Favorável. Alisson Alessandro de Barros. Favorável. Elite Júnior. Ivo Paulo Leite. Favorável. Fábio Augusto de Campos. Favorável. João Francisco de Almeida. Favorável. João Antônio Domingos dos Santos. Favorável. Leonardo Roberto Folim. Favorável. Luiz Alberto Antônio Popes. Favorável. Valéria Regina Matheus de Souza. Favorável. O projeto está aprovado por unanimidade de votos nessa Casa de Leis. Nada mais a tratar, convoco todos os vereadores para a próxima sessão, dia 12/5/2015. Uma boa noite a todos.